chega de dízimos. Eu sou Carlos Lourenço e eu ensino cristãos a se libertarem das dívidas e mudar sua realidade financeira. Então, já clique em seguir para você não perder nenhum conteúdo. E o tema de hoje é sobre dízimos. E aí, é certo ou errado entregar os dízimos? Todas as semanas eu recebo mensagens perguntando: Carlos, é obrigatório dar o dízimo? Eu não concordo em dar o dízimo. Eu acho que não precisa dar o dízimo. Isso é uma coisa lá do Antigo Testamento. São inúmeras pessoas que me enviam mensagens se precisam ou não dar os dízimos. E então, eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre o assunto. E nesse vídeo, eu vou te trazer um assunto mais detalhado para te explicar melhor sobre os dízimos. A Bíblia é um grande manual para a nossa vida, para a vida do cristão e também para a nossa vida financeira. Só para você ter uma ideia, existem mais de 2.000 versículos que tratam sobre dinheiro. E se não fosse importante aprender a lidar com dinheiro, Deus não teria deixado tantos ensinamentos sobre isso na Bíblia. Agora, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o assunto do dia, os dízimos. No Antigo Testamento é muito claro os ensinamentos acerca dos dízimos. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, do verso 9 ao verso 10. Diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O povo do Antigo Testamento estava debaixo da lei e cumpria a lei com generosidade. O povo entendeu que deveria dar 10% além de outras ofertas. Isso é muito claro em todos os ensinamentos sobre dinheiro que há no Antigo Testamento. Mas e hoje, Carlos? É pecado ou não dizimar? Tenho que dizimar ou não tenho? Já estamos vivendo no tempo da graça e não mais debaixo da lei. Então vamos fazer uma análise bem detalhada sobre isso usando a Bíblia. Analisando o Novo Testamento, não tem uma passagem que fale diretamente sobre os dízimos. Mas tem uma passagem que Jesus Cristo menciona indiretamente falando a respeito dos dízimos. Está no livro de Mateus, capítulo 23, verso 23. Vamos ler. Diz o seguinte o texto: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Aqui, Jesus traz um ensinamento claro de que eles eram dizimistas, mas não estavam praticando a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ainda completa: vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. E aquelas aqui refere-se aos dízimos. Então fica muito claro que além de praticar as ordenanças, eles deveriam devolver o dízimo. Nós vivemos num mundo capitalista. Então precisamos do dinheiro. E além de precisarmos do dinheiro, é necessário que aprendamos a usá-lo muito bem, com sabedoria. E a Bíblia nos ensina a sermos generosos com as coisas do reino de Deus. Aqui, Jesus traz um ensinamento claro de que eles eram dizimistas, mas não estavam praticando a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ainda completa: vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. E aquelas aqui refere-se aos dízimos. Então fica muito claro que além de praticar as ordenanças, eles deveriam devolver o dízimo. Nós vivemos no mundo capitalista, então precisamos de dinheiro. E além de precisarmos do dinheiro, é necessário que aprendamos a usá-lo muito bem, com sabedoria. A Bíblia nos ensina a sermos generosos com as coisas do reino de Deus. E para manter o reino de Deus, é preciso de quê? Nós precisamos de dinheiro. Não tem como
não falar em dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para enviar missionários, para pagar água, para pagar luz, para comprar uma cesta básica e doar a uma família necessitada. Para expandir o reino de Deus, precisa de dinheiro. Não adianta sermos hipócritas. O reino vai expandir quando tiver pessoas sendo generosas em auxiliar, fazendo a sua parte. No Novo Testamento, não fala do dízimo em si. Ele fala da generosidade. Por que será que ele não fala de dízimos? Porque as cartas, quando eram escritas, sempre traziam alguma exortação de algo que estavam deixando de fazer, ou que estavam pecando, errando. Eles eram exortados sobre alguma coisa. E se não havia exortações acerca do dízimo, era porque o povo já tinha entendido que para manter o reino de Deus era preciso das contribuições. Não era necessário que fosse escrita alguma carta exortando sobre os dízimos diretamente, porque eles já faziam isso. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, verso 2. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Olha esse outro versículo onde Paulo recebia ajuda. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 8. Diz o seguinte: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. O apóstolo Paulo recebeu sustento advindo do quê? Das contribuições. A Bíblia diz que as contribuições supriram todas as necessidades de Paulo. A igreja de hoje continua como a igreja do passado. A palavra de Deus é imutável. No passado, gente, como nos dias atuais, precisa de dinheiro para manter a obra de Deus, para ganhar almas para o reino. E hoje? Hoje continua precisando do mesmo jeito. É muito claro isso. Olha esses versículos, que está no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1, diz o seguinte: preste atenção. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profundeza pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que mesmo eu testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos como muitos rogos que aceitávamos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse versículo nos traz um ensinamento sobre a generosidade. E o que Deus fez? Abundou em riqueza da sua generosidade. Definitivamente, Deus se alegra da nossa generosidade. No livro de Atos, capítulo 11, do verso 28 ao 30, diz o seguinte: levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Os discípulos, cada um, segundo as suas disponibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando o quê? Suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Romanos, capítulo 15, versos 26,
e 27 diz o seguinte: pois a Macedônia e a Acaia tiveram alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir os judeus com seus bens materiais. Olha que lindo esse versículo aqui. Os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus e deveriam servir os judeus com seus bens materiais. Aqui envolve princípios como a gratidão e a generosidade. Olha a chave que Deus está nos dando. Eles entenderam o princípio da gratidão e da generosidade e davam muito mais do que 10%, que era estipulado no Antigo Testamento. Eles não se limitavam aos 10%, eles agiam com generosidade. E essa é a chave que você precisa virar na sua cabecinha. Às vezes, a gente como cristão quer encontrar uma brecha na Bíblia para não cumprir o que devemos praticar. Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 16, diz o seguinte: o primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Aqui nos diz o seguinte, que naquela época não haviam necessitados. Todos que tinham heranças vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E era repartido conforme a necessidade de cada um. E o texto continua dizendo: pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e deram além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Era um privilégio participar da assistência aos santos, privilégio em contribuir com o reino de Deus, privilégio. A generosidade está de mãos dadas com a prosperidade. Deus nos deixou os mandamentos, e um dos mandamentos é amar ao próximo. E uma das formas de demonstrar o amor ao próximo é contribuindo, para que o amor de Deus chegue até os confins da terra. A obra é mantida como? Com dinheiro. E o povo perece por falta de quê? De conhecimento. Precisamos estar livres completamente para que possamos adorar a Deus verdadeiramente. O que eu vejo hoje é cristão querendo dar desculpinha para não ter que contribuir. Acha que 10% é muito. O povo do Novo Testamento contribuía com muito mais do que 10%. Eles supriam as necessidades das pessoas. Supriam as necessidades, gente. Isso é muito forte. O egoísmo tem entrado no coração do cristão e levado a pensar apenas no próprio umbigo. E esse não é um ensinamento que aprendemos na palavra de Deus. O que primeiramente precisamos depositar é o nosso coração aos pés de Deus. Se o nosso coração estiver nos pés do Senhor, o nosso coração vai estar na obra dele. Nós seremos generosos em contribuir. E como diz a palavra do Senhor, ele supre as nossas necessidades. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 7, a partir do verso 4. Diz o seguinte: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, os seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquela cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão,
e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O que aprendemos aqui? O maior abençoa o menor. Ah, Carlos, mas o que tenho é tão pouco. Ainda assim, no seu pouco, você abençoa outros menores que você. Nós, enquanto cristãos, precisamos parar de querer achar brechinhas na Bíblia para dizer que não é pecado ficar sem dizimar, sem contribuir. Não contribuir é uma omissão, e a omissão é pecado. Ser avarento é pecado, amar ao dinheiro é pecado. Fechar os olhos para o reino e não ser generoso é errado, porque você está ferindo o segundo mandamento, que é amar ao próximo. E uma das formas de amar ao próximo é contribuindo. Então, você que ficou comigo até aqui, eu quero te falar uma coisa: chega de dar dízimos, porque se fôssemos ver, o dízimo ainda seria pouco. Tenha um coração grato em Deus. Tenha um coração generoso. A Bíblia diz que o coração generoso prosperará. Para colher no reino material, plante primeiro no reino espiritual. Não é barganha que estou falando. Deus não aceita barganhas. Com Deus não se barganha nada, mas Ele retribui sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos. Você sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é amor, Ele é bondade, e Ele não volta com a sua palavra. Deuteronômio capítulo 10, verso 14 diz o seguinte: eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus, o Senhor teu Deus. E aqui, antes de terminar esse vídeo, eu te deixo um conselho, como teólogo e especialista em libertação de dívidas. Se todas as coisas são de Deus, entenda que, no mínimo, você esteja entregando ao Senhor pelo menos os 10%. Como forma de reconhecimento, como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Porque tudo que temos vem do Senhor. É uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus derrama em nossas vidas. E não se empreenda só a dízimos. Seja generoso. Chega de dízimos. Chega de se prender naquilo que o seu coração deseja. Faça o que está no coração de Deus. E eu quero deixar aqui uma pequena reflexão para você cristão que quer achar desculpas para não contribuir com o reino de Deus. Se você está fazendo isso, você está amando mais o dinheiro. E certamente, se você ama mais o dinheiro, você está servindo ao dinheiro e não a Deus. Fica um sinal de alerta para você. Entregar uma parte do nosso dinheiro é uma forma de gratidão, de confiança nele. É uma forma de dizer: Deus é o Senhor de nossas vidas, que amamos Ele e que amamos o próximo, que queremos a expansão do reino dele aqui nessa terra. E antes de encerrar esse vídeo, sabendo que todas as coisas são do Senhor, eu te convido a tomar coragem e mudar sua realidade em relação à administração financeira dos 90% que fica em suas mãos. E eu estou aqui para te ajudar com isso. Então, já clica para me seguir e não perder nenhum conteúdo que eu posto diariamente em meus canais aqui na internet. Fica com Deus e que Ele abençoe você e sua família abundantemente.